Às vezes, dentro de algumas relações, seja qualquer relação, tá? Relacionamento amoroso, relacionamento com um colega de trabalho, com um melhor amigo, com alguém da sua família. Relações que às vezes te trazem traumas, sabe? Que te marcam muito, que te deixam lembranças ruins, sabe? Deixam marcas muito fortes em você. E que muitas vezes a gente não sabe da onde esses gatilhos vêm, porque às vezes a gente tem traumas que a gente nem percebe que tem. E aí você passa por uma certa situação, conhece uma certa pessoa que te desperta um gatilho e você fala assim, meu Deus, de onde vem isso? Como eu entrei nisso e como isso me faz ter um gatilho de algo que eu nem sei se eu vivi, que eu nem sei que alterou o meu emocional dessa maneira, sabe? E às vezes, dentro de um relacionamento amoroso, nós temos reações que nem sabemos de onde vem mesmo, sabe? Isso é chamado gatilho emocional, sabe? São gatilhos que acabam mexendo com a sua mente, mexendo com o seu comportamento, mexendo com as suas relações, né? Eu tive um relacionamento muito longo e que me trouxe gatilhos emocionais, mas eu também tenho gatilhos emocionais relacionados a pessoas da minha família, que me fazem, às vezes, mal, sabe? Que você se vê em certas situações que você não sabe lidar. Com o lado do relacionamento amoroso, eu tenho gatilhos de, às vezes, de talvez não me sentir capaz de algumas coisas, capaz de realizar, capaz de executar certas coisas, às vezes não me sinto competente o suficiente, né? Eu estava até conversando com duas amigas do trabalho. Eu sou estudante de farmácia, eu estou no último período. E eu já trabalho na área, trabalho em um hospital dentro da farmácia. E eu trabalho com muitas farmacêuticas. E já sei bastante coisa da vivência de um farmacêutico. Eu também trabalhei em drogaria. E esse é o segundo hospital que eu trabalho. E eu aprendo muito ali, né, convivendo com os farmacêuticos e tal, e isso está sendo muito importante para a minha formação e está sendo importante também para a Andréia Pessoa. E conversando com essas duas amigas do trabalho, elas estavam me dando algumas dicas, faz residência, faz isso, faz aquilo, faz pós e tal. E essa minha amiga que tem falado bastante para mim, ela tem me dado muitas dicas, sabe? E ela falou, nossa, você é tão boa no que você faz, vai fazer uma residência assim, 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 assado e tal. E eu olhando para ela e só escutando, ela falou assim, mas você quer fazer? Você não tem vontade de fazer? Eu falei assim, eu quero fazer, mas eu não me sinto competente o suficiente. Eu não me sinto esperto bastante, eu não me sinto inteligente bastante. E ela me olhou com um olhar de, cara, tu é muito maravilhosa, sabe? E por que que você tem esse pensamento? E isso me trouxe um questionamento muito grande de onde veio essa esse gatilho, de onde vem isso de que eu não sou o suficiente, que eu não sou inteligente bastante, que eu não sou competente bastante, sabe, para, sei lá, para lidar, para conseguir passar na prova da residência, para conseguir entrar, né, nessa residência. E analisando muito, a minha mãe, ela sempre foi muito, como posso dizer, incentivadora de que eu fizesse uma faculdade, que eu estudasse, de que eu fizesse concurso público. Minha mãe é concursada do município do Rio de Janeiro, e ela sempre me deu muito essa força para vai fazer um concurso, vai, né, fazer uma faculdade e tal, enfim. Mas em muitos momentos eu me sinto muito incapaz, né?
E vendo isso, eu vejo que isso vem da infância, de situações que eu ainda não estou pronta para falar, mas que me fizeram me sentir inferior com relação aos estudos, com relação à minha competência, né, dentro do trabalho, dentro dos estudos e dentro de tudo que eu tenho competência realmente para fazer. E partindo para o lado de relacionamentos, um relacionamento longo que eu tive me fez sentir muito inferior e trouxeram gatilhos emocionais, né, de roupa que hoje eu consigo usar, de comportamentos, de imposições que tinham e que eu me deixava, né, ia meio que surfando ali na onda de, essa roupa não tá legal, troca essa roupa. Ah, esse cabelo não tá legal, usa tal cabelo. E a gente acaba aceitando, mas aquilo traz gatilhos também depois pra gente. Né? De às vezes a pessoa, algum conhecido, usar uma palavra e você meio que sentir uma ansiedade, um desconforto, uma coisa muito estranha que você fala assim, meu Deus, de onde vem isso? Por que eu tô sentindo isso? Por que que, por que que isso me incomoda tanto, né? O que isso causa em mim, né? Por que que eu sinto isso? Geralmente, os gatilhos emocionais, eles são ativados por palavras ou atitudes ou comportamento de alguém que está ali à sua volta, né? De um parceiro, de uma mãe, de um pai, de um amigo, de um colega de trabalho. E são palavras que podem ativar algo que você passou lá atrás e que está ali escondidinho dentro de você, que não foi trabalhado, que não foi de verdade enfrentado, conhecido, que não foi, peraí, deixa eu sentar aqui e entender por que que isso me incomoda, por que que isso faz eu me sentir inferior, por que que isso me faz sentir uma pessoa menos importante dentro da sociedade, sabe? Então são ativados por palavras, às vezes uma mãe que fala, engole o choro, sabe? E aí você cresce, você fala assim, meu Deus, chorar é sinal de fraqueza, né? E eu aprendi na terapia que chorar não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Mas muitas mães dizem isso para os filhos de forma inconsciente, com certeza. Engole o choro. Tá chorando por quê? Alguém morreu, sabe? E isso faz com que aquela criança, né, engula o choro de verdade naquele momento, mas que quando ela quando ela se tornar um adulto, ela vai entender, ela vai ter o choro como algo fraco. Se eu chorar, eu vou ser fraca. Se eu chorar, eu vou ser fraco, né? E na verdade não é. E como identificar um gatilho emocional? O gatilho emocional ele faz você ter um medo irracional de que você vai ser deixado ou deixada, de que você, mesmo quando você faz algo certo, você está fazendo errado, é, mesmo quando alguma coisa que a pessoa disse não indica que você está fazendo nada errado, nem que você é ruim, nem que você é fraco, nem de que você não é bom o suficiente. Mas são coisas que você fica internalizado dentro de você, dentro de um local fechadinho. E quando a pessoa fala alguma palavra, aquilo ali, sabe, explode. Tipo, se abre o mundo e você fala, meu Deus, eu tô sentindo isso. Talvez um relacionamento que você teve no passado, que você tenha tido alguns abusos, algumas palavras, algumas coisas que não faziam você se sentir muito bem, que você guardou, mas que hoje te traga gatilhos. Pessoas que são abandonadas ou pelo pai ou pela mãe, ou por ambos, ou por um namorado, ou por um marido. Momentos que você se sentiu insuficiente ou incompetente. Quando algo que está ali guardado é como se fosse.
Pensa num vulcão, e um vulcão que está ali parado e que aconteceu alguma coisa que fez com que aquele vulcão entrasse em erupção. Ele estava ali guardado e do nada ele começou a entrar em erupção, aquele medo, aquela mão suando, aquele coração disparando, aquela cabeça rodando, e você meio que perde o controle de você, sabe? Você lembra de algum momento que você foi rejeitado, de que você foi colocado numa posição de insuficiência, sabe? De desimportância. Isso te causa algum gatilho, às vezes uma palavra que alguém diz pra você, sabe? Que te, te dá um estalo e te. Caraca, meu Deus. E aquilo ali faz seu coração disparar e você se sentir muito, muito mal, sabe? E nesses momentos eu sempre recorro muito, muito à respiração, né? Eu procuro respirar e inspirar e tentar não deixar com que essas emoções me controlem, que é muito difícil, mas eu tento fazer com que essas reações não me controlem e tento escutar uma música, tento ler algo que me faça bem, geralmente a Bíblia, e tento conversar com alguém de muita confiança. Eu sou uma pessoa um pouco fechada, eu acho que até um ponto de gatilhos que eu tenho. Então, eu sou um pouco fechada, é muito mais difícil para mim conversar com alguém, parar e confiar que eu posso conversar com aquela pessoa, mas eu tenho tentado fazer isso e com, obviamente, também ajuda psicológica, um psicólogo, porque o psicólogo, ele é muito importante para mim porque é uma pessoa que não me conhece e não conhece as pessoas com quem eu convivo. Então vai ser uma ajuda totalmente neutra, sabe? Então a terapia super me ajuda, né? No final do relacionamento que eu tive longo, eu tinha vários gatilhos, tipo, ele começou a namorar com uma mulher morena. Toda mulher morena que eu via na rua era um gatilho, eu começava a suar, minha mão começava a suar, eu começava a me tremer, meu coração disparava, eu sentia uma sensação estranha no peito, sabe? Mas eu me controlava bastante. Nós tínhamos um carro juntos, e quando eu via o carro igual ao carro que nós tínhamos juntos, era pra mim muito difícil. Aí depois ele começou a namorar uma menina que tinha um cabelo vermelho, então é assim, parece que, que o universo ele mandava só mulheres de cabelo vermelho para passar perto de mim. E aquilo me dava uma ânsia, um gatilho, uma coisa, eu ficava muito mal. Palavras também que às vezes ele usava que depois que eu comecei a me relacionar, tipo, 2 anos depois com uma outra pessoa, que é a pessoa que eu tô até hoje. Então, às vezes, alguma palavra, não pejorativa nem nada, mas às vezes é um modo de falar me trazia gatilhos, mas a terapia de fato e o autoconhecimento, eu fui buscar muitos vídeos de autoconhecimento aqui no YouTube, eu fui procurar livros que me ajudaram bastante, eu fui conversar com pessoas que tinham passado por algo parecido para procurar mesmo ajuda e me dediquei muito mais à faculdade e ao trabalho, sabe? Eu fui me dedicar à faculdade, estágio e preencher a minha vida e hobby, sabe? Hobby, eu gosto de fazer crochê, eu gosto de pintar. Então eu voltei a fazer coisas que fossem me desviando muito dessa pessoa, do que essa pessoa disse, do que as pessoas da minha família também disseram. E isso foi me ajudando a trabalhar esses gatilhos e a superar e finalizar o ciclo, né? Porque na verdade também era meio que o ciclo ainda não estava finalizado, então aquilo ia me incomodar por muito tempo ainda. Então quando eu consegui finalizar o ciclo, pegar aquele ciclo e falar, acabou aqui, aí as coisas voltaram para o lugar e eu comecei a conseguir, graças a Deus, a fazer as coisas da maneira correta, mais fácil. Foi mais fácil para mim quando eu entendi que eu tinha que terminar aquele ciclo, que aí aquilo ali ia me ajudar também no gatilho emocional. Não que eu não tenha hoje, eu ainda tenho alguns,
Mas eu acho que trabalhando com a terapia e com a ajuda, né, de livros, dos meus hobbies, esses gatilhos emocionais eles foram sumindo, diminuindo de forma gradativa, não foi rápido, mas eu consegui superar.